Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mineração em Garimpo. Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito interessante, que é a utilização de imagens de satélite para prospecção mineral. Se você requerer uma área na ANM, Agência Nacional de Mineração, para pesquisa, talvez você esteja se perguntando, e agora? O que eu vou fazer? Como que começa a minha pesquisa? Qual o próximo passo? Ou qual o primeiro passo para encontrar o meu depósito? E como eu já falei aqui no nosso canal, tem vários métodos de geofísica, de geoquímica, provavelmente você vai usar os dois, iniciando talvez por um sedimento de corrente, coletando as amostras, mandando para um laboratório, e talvez você esteja pensando, depois que deu ok nos sedimentos de corrente, naquelas análises, você pensou, nossa, agora eu preciso fazer furo de trado, eu preciso fazer trincheira, e utilizar métodos geofísicos, enfim. Antes de você colocar a mão na massa, existe algo muito interessante, que é a possibilidade de você utilizar essas imagens de satélite, que nós chamamos esse método de sensoriamento remoto. Então nesse vídeo eu vou te explicar as vantagens e as desvantagens e como que se utiliza o sensoriamento remoto orbital por satélites na pesquisa mineral. Mas antes de tudo, deixa eu te contar uma história. Antes de te explicar o que é sensoriamento remoto, deixa eu te contar uma história. No meu início, como empreendedor da mineração, eu estava lá pesquisando a área, já minerando, mas montando a estrutura para minerar, mas pesquisando a área basicamente. E um amigo me apresentou um geofísico, né? Ou entre aspas, né? O cara não era um geofísico, mas tinha uma empresa de geofísica. E ele me vendeu uma imagem, a ideia de uma imagem satelital que ia conseguir enxergar os meus veios de ouro, né, da minha área. E eu caí num golpe. Foram 30 mil reais investidos. Eu só investi porque esse outro amigo era grande, muito maior do que eu na mineração, e já tinha gasto 100 e poucos mil reais. Eu fui lá e paguei 30 mil reais por uma imagem que não valia absolutamente nada. Então assim, esse vídeo de hoje me custou 30 mil reais para aprender sobre isso, mas não somente os 30 mil, porque aquilo ali foi bom para mim. Eu perdi aquele dinheiro naquele momento, mas abri os olhos para aquela informação, e eu fui pesquisar a respeito e vi que o que ele tinha me vendido ele não entregou. Ele além de ter vendido errado, que aquilo não existia, ele também não entregou o que poderia ser feito de tão vantajoso dentro do sensoriamento remoto. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é sensoriamento remoto. Tenha em mente de que o objetivo aqui do canal é fazer você ganhar dinheiro e você evitar de perder tempo com coisas que não fazem sentido. Então ganhar dinheiro também, porque tempo é dinheiro. Então já deixa o like, já deixa o gostei, já deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Vamos lá, vamos entender o que é sensoriamento remoto. O que é sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto é um sensoriamento à distância, sem o contato físico, utilizando a radiação eletromagnética. Basicamente temos um conjunto de sensores onde eles vão captar a radiação eletromagnética. E quando eu falo radiação eletromagnética, eu estou falando da luz do Sol, né? É uma radiação eletromagnética, mas não somente ela. Há diversas outras ondas, né, eletromagnéticas sendo emitidas nesse momento pelo Sol. Então toda essa radiação eletromagnética está sendo emitida pelo Sol, e quando esse Sol ele bate na Terra e reflete nos sensores, ele é captado. E o termo sensoriamento remoto, ele nasceu, né? Ele surgiu com a Guerra Fria, com a era espacial em 1960, mas a verdade é que ele nasceu mesmo com a fotografia, né? A fotografia em 1826, um fotógrafo francês criou a primeira fotografia. Se você quiser pesquisar mais a respeito, Niepce, ele foi lá e criou a primeira fotografia conhecida pela história humana. Então, essa fotografia ela foi criada basicamente naquela história que você deve conhecer. A gente aprende isso quando criança, faz uma caixa escura, uma luz entra, um pequeno orifício capta a luz, e aquela imagem ela é refletida no fundo e fica gravada ali no fundo de forma invertida, né? Aquilo ali é o primeiro conjunto de câmera fotográfica. A própria câmera fotográfica é um modelo de sensoriamento remoto, mas não somente ele. Tem vários sensoriamentos remotos aí que acontecem o tempo todo. Nós temos sensoriamento remoto por avião, que tem uma câmera acoplada, sensoriamento remoto por drone, sensoriamento remoto, por exemplo, onde que é utilizado
telescópio, por exemplo, ele está observando uma estrela, então ele consegue observar a estrela e receber dados, né, informações dessa estrela, informações visuais, sem o contato físico. Então isso é sensoriamento remoto. E esses sensores eles só funcionam com uma radiação eletromagnética do Sol. Então, eles não têm radiação própria. E aí, para você entender, o nosso olho, a visão humana, também é um sensoriamento remoto. Nós estamos observando tudo ao nosso redor. Você está assistindo esse vídeo nesse momento porque existe uma energia eletromagnética, né? Uma radiação eletromagnética encostando, né? Batendo nesses objetos à sua volta. E essa radiação ela reflete nos seus olhos. E os seus olhos funcionam como uma câmera fotográfica, ou a câmera fotográfica funciona como seus olhos. Nós temos um conjunto de lentes, essa imagem passa por essas lentes e atrás nós temos o cérebro. Uma câmera teria um obturador para entrada de luz e um sensor para captação dessa luz que entrou. No caso do ser humano, o nosso cérebro está funcionando para inverter essa imagem. Então a gente enxerga a imagem invertida. Então o cérebro é que faz o processamento para a gente conseguir enxergar a imagem normal, né, como a gente está vendo aqui. Mas o conjunto de lentes dos nossos olhos é muito parecido com uma câmera fotográfica. Mas por que eu estou te contando tudo isso? E qual que é a relação disso com geologia? Qual que é a relação disso com pesquisa mineral? Eu vou chegar lá, mas você tem que entender esse conceito da radiação eletromagnética. Por quê? Porque essa radiação eletromagnética é uma radiação, é uma onda. Ela está sendo emitida em vários comprimentos de onda. O que seria comprimentos de onda? É uma senoide, né? Imagina que está isso aqui. Então, a distância entre cada pico dessa senoide, né? Uma distância igual ali, que vai se repetindo, é chamado comprimento de onda. E a gente faz um cálculo que é a frequência, a quantidade de ondas que a gente tem dentro de um segundo. A gente tem a frequência. Para você entender o que seria uma imagem, né? Qual que é a relação disso da luz e da imagem? Você só consegue ver algum objeto hoje porque esse objeto está refletindo alguma radiação eletromagnética. Então, quando você não tem nenhuma radiação eletromagnética, ou seja, você está num quarto escuro, completamente escuro, que não entra nenhuma radiação eletromagnética dentro do campo do visível, você não consegue enxergar nada, você só enxerga o preto. Por que você só enxerga o preto? Porque você não consegue ver nada. Então, a gente aprende isso na escola, mas o preto a gente não está refletindo nenhuma radiação eletromagnética, por isso que a minha camisa é preta, né? Então ela não está refletindo nenhuma imagem aqui do sol, nenhuma luz do sol, né? Nenhuma radiação, então ela é preta. O branco já é a radiação de todas as cores juntas, né? Então a gente tem o branco. Nessa escala de frequências, nós temos a parte que a gente consegue enxergar, né? Que é muito pequenininha, que é a parte que fica ali em comprimentos de onda entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, que é a parte que a gente chama de RGB, Red, Green and Blue, né? Então são basicamente as cores, né? A luz visível. Mas dentro dessa escala de frequência, a gente tem diversas outras ondas acontecendo. E antes do nosso campo de visão, a gente tem os raios gama, os raios X, o ultravioleta. Depois inicia com o violeta, né, que a gente já começa a enxergar, passa pelas cores, todas as cores, chega no vermelho. Depois nós temos o infravermelho, que já não enxergamos, que é o mesmo infravermelho, por exemplo, lá do seu controle da televisão. Você não enxerga aquele laser que está passando ali, aquela onda, né? A gente chama de laser, mas aquela onda você não está enxergando aquela onda ali, mas que está saindo uma onda, né, sendo emitida pelo controle remoto e indo até a televisão para poder mudar o canal, por exemplo. Então, existem espectros, existem bandas nessa escala de frequência que você não enxerga. Depois disso nós temos as micro-ondas, as ondas de rádio curtas, ondas de rádio longa, né? A diferença entre FM e AM, por exemplo. A FM é mais curta, a AM vai mais longe, né? O pessoal que mora em propriedade rural sabe, olha, aqui chega a rádio AM. Por quê? Porque as ondas são muito longas, né? E aí tem toda essa escala de frequências. Os sensores, eles são capazes de enxergar além do que o nosso olho consegue enxergar.
Então a gente consegue enxergar uma imagem, mas o que está dentro do campo termal, dentro do campo infravermelho, dentro de outros campos ali, de outras bandas ou espectros, a gente não consegue enxergar, mas o sensor consegue enxergar. E aí eu vou te explicar a relação disso com a geologia, com a pesquisa mineral. Cada tipo de reflectância, esse é o nome, né? Ou seja, o ato de estar refletindo ali a radiação eletromagnética. Cada tipo de reflectância tem um DNA. A gente chama isso de assinatura espectral. Por exemplo, as vegetações, elas têm uma assinatura espectral própria. E essa assinatura espectral, que é captada pelos sensores que estão fora da Terra, que são orbitais, eles conseguem identificar, a gente consegue identificar pela assinatura espectral que se trata de uma vegetação. E mesmo essas assinaturas espectrais da vegetação sendo muito semelhantes, a gente ainda consegue identificar, por exemplo, a diferença entre uma plantação de algodão e de uma plantação de soja. É assim, por exemplo, que a Polícia Federal consegue descobrir uma plantação de maconha, por exemplo. Uma plantação ali, tá errado, tá plantando lá no meio de uma floresta, de alguma coisa, e com um satélite ele consegue enxergar um espectro e dizer assim, olha, aquela onda ali, aquele espectro, aquele DNA é de uma planta específica que é a planta da maconha ali, então vamos lá ver o que é, se realmente esse espectro está batendo. Tem várias utilizações, eu estou dando só um exemplo na área de agricultura para vocês. A gente consegue identificar se existe uma escassez hídrica na plantação, utilizando os sensores. Por quê? Porque quando uma planta não está muito bem hidratada, ela começa a refletir um vermelho, ao invés do verde, porque a folhinha dela começa a ficar marronzinha, começa a ficar vermelhinha, então ela começa a refletir um vermelho, um tom de vermelho diferente do verde que ela já está habitual a fazer a refletir o verde, né? Mas nem tudo que é verde vai ser planta, então existem essas assinaturas espectrais. E a gente utiliza essas assinaturas espectrais também na geologia. As rochas, elas têm uma assinatura espectral diferente. Então dá para utilizar esses sensores, né, esses espectros, para a gente fazer pesquisa, tá, geológica de uma área. Mas o que eu posso te dizer é que o sensoriamento remoto ele vai muito além do que você possa imaginar. A gente usa na observação da Terra, na meteorologia, saber se vai chover, os fenômenos como El Niño, tudo isso é observado via satélite, via imageamento. A gente consegue utilizar isso para evitar, inclusive, desastres ambientais. Você consegue ver ali se tem um indício de que pode ter uma inundação. É utilizado isso na parte, por exemplo, pelas prefeituras, para saber se sua casa lá, se você não aumentou sua casa e eles querem saber lá se vão cobrar mais IPTU de você. Dá para utilizar o sensoriamento remoto, as imagens satelitais para poder fazer isso. Então, as aplicações são as mais diversas que você possa imaginar. Cartografia para fazer mapa, e geologia. Enfim, são muitas as aplicações, mas o nosso objetivo aqui é falar sobre a geologia, de como que a gente pode utilizar. Mas nem tudo são flores, tá? Os sensores são muito bons, a gente consegue captar se tem afloramento, quais os tipos de rochas que estão aparecendo, mas tem um lado ruim. O lado ruim é o seguinte: se tiver nuvens na imagem, né? Os satélites, tem mais de 20 mil satélites fora do planeta, vou falar fora do Brasil, mas fora da Terra tem 20 mil satélites aí rodando, e vários deles leem várias bandas diferentes e vários espectros. Existem alguns já utilizados para monitoramento ambiental, existem outros voltados para a parte de mapa, existem vários, e essas imagens são compradas. Você pode pagar, algumas são gratuitas, numa escala de resolução muito baixa, um pixel a cada 150 metros, por exemplo, a cada 100 metros. E existe aqueles que conseguem chegar a 50 centímetros, 30 centímetros o pixel. Se você imaginar que uma imagem ela é uma matriz de pixel, né? Ou pixels, enfim. E cada coluna e cada linha, né? Você tem as colunas, você tem as linhas. Por exemplo, você tem uma imagem 720 por 1280. São 1000
280 colunas por 720 linhas. Então cada pixel daquele tem 150 metros, não dá para você enxergar isso. É por isso que quando eu converso com gente, tá aqui as imagens do CPRM. Cara, desculpa, a imagem do CPRM, embora seja um sensoramento remoto que ele fez ali, ele não conseguiu trazer uma resolução que vai servir para sua mineração. Você tem que pagar realmente por um serviço, por alguém que vai pegar essa imagem, vai fazer um processamento dessa imagem para poder te dar uma interpretação dessa imagem, tá? Mas esse pixel pode ser diminuído de acordo com os satélites, tá? Diversos satélites, enfim. Quem sabe no próximo momento, no próximo vídeo eu trago aqui uma lista dos satélites, enfim. Isso não vai mudar muito na tua vida. A questão pode ser utilizado para uma prospecção mineral. As desvantagens estão, se tiver nuvem, você não consegue enxergar, porque a nuvem causa uma interferência nessa reflexão da luz solar, né, da radiação eletromagnética. E a vegetação, se ela for muito densa, ela também ela reflete e não deixa a gente ver o solo. Mas as vantagens são inúmeras. Se não tiver nuvem na imagem do satélite e se não tiver uma vegetação muito densa, a gente consegue ver afloramentos, a gente consegue cruzar dados onde a gente pega resultados que já tem em lugares que já está minerando, que já tem resultado, e a gente cruza as informações antigas, porque esses satélites estão tirando foto há dezenas de anos, né? E tem desde os anos 2000, acho, ou mais, desde 1970 tem satélite, mas basicamente os que estão tirando foto comercial estão desde os anos 2000, e a gente pega essa imagem dos anos 2000, antes mesmo de ter começado a minerar, e aquele lugar que achou aquele depósito, a gente pega aquela assinatura espectral e cruza com a área nova que está sendo pesquisada. Então pode criar um cruzamento de dados. Mineração, gente, é banco de dados, é cruzamento de informação. Dá para pegar essa informação e usar isso como referência na pesquisa mineral, fazendo essa pesquisa mineral ser mais barata, tá? A gente pode pegar também e cruzar os dados da imagem satelital com a geoquímica que está sendo feita embaixo, para a gente fazer um mapeamento. Então, assim, é fantástico. É algo assim de mais alto nível acadêmico. O grande problema é encontrar bons profissionais que saibam realmente o que estão fazendo. Graças a Deus, fazer um merchan aqui, o meu sócio hoje junto comigo na empresa, eu não sou esse cara, né, que faça essa interpretação. Ele é geofísico, entende pra cacete disso daí, tá? É muito bom ele. Mas eu não faço isso. Eu sou um cara que sou empresário. Então eu busco conhecimento e estou passando esse conhecimento aqui para você, para que você possa tomar as melhores decisões, né? E talvez não estava no seu radar, né, de que isso aí valeria a pena para você utilizar na sua pesquisa mineral. Tem várias coisas que dá para fazer. Dá para você cruzar esses dados de geologia em campo, de geoquímica, com os dados do satélite. Dá para cruzar com furos de sonda, dá para fazer muita coisa antes mesmo de você entrar na parte da geofísica aérea, né? E em casos que você não consegue ter acesso, por exemplo, ao local, você fez um requerimento numa área lá no meio da Amazônia, distante, que só não dá para ir lá, ou o custo é muito alto para ir lá. Gente, se for possível fazer o sensoriamento remoto num lugar distante, vale a pena ser feito. Porque o custo que você tem de alimentação, transporte, hotel, combustível, tudo para ir até um local e passar vários dias lá pesquisando e batendo martelo, tentando achar afloramento. Por exemplo, a gente tem algumas áreas que a gente está fazendo um trabalho no Ceará. A área tem 5.000 hectares. Como que eu vou procurar afloramento em 5.000 hectares? O custo do satélite é muito mais barato do que eu passar um mês lá procurando afloramento. Então ele vai me dar os pontos ali. Gente, tem recursos hídricos. Cara, é uma infinidade de benefícios. Você compra a imagem só uma única vez. Você pode usar todas as bandas que estão disponíveis naquela imagem, né? Ou você compra só uma banda que você quer estudar. Eu quero só o infravermelho, eu quero só... Enfim, você consegue pegar aquela informação e um geofísico de interpretação ou que faz geoprocessamento vai conseguir fazer a interpretação desses dados e cruzar com os outros dados que você tem na sua mineração, tá? Na sua empresa de prospecção mineral, enfim. Conseguir trazer resultados para sua área. Em casos que a gente não consegue ver a imagem satelital, ou por muita vegetação ou por nuvens,
Tem muita região que o tempo todo tem muita nuvem, muita chuva, então no dia que o satélite passa lá, porque o satélite tem um ciclo, né? Ele passa a cada 15 dias, a cada 21 dias, a cada 30 dias, então a imagem não está muito boa, a gente não compra a imagem e a gente já parte para uma gama espectrometria. Na gama espectrometria já é um processo diferente, a gama espectrometria por drone, a gente consegue captar a radiação emitida pelas rochas, pelo terreno, né, pela superfície, tório, potássio e urânio, é uma radiação própria das rochas e o equipamento capta isso aí, também cria uma assinatura espectral dos elementos ali e dá para fazer esse cruzamento de dados. Então, gente, eu tô falando aqui de uma coisa que são as grandes mineradoras. Só quem está no grande nível da pesquisa mineral sabe disso aqui, né? Sabe dessa informação. Então eu espero estar contribuindo na sua vida de alguma maneira. E deixa o merchan aqui que a GeoStart é a única hoje que trabalha com sísmica dentro dos processos que você vai fazer de pesquisa. Depois que você fez a parte satelital, depois que você fez geofísica aérea, depois que você fez geofísica terrestre, você já pode utilizar na terrestre a parte de sísmica. E eu tenho um vídeo que eu falei um pouquinho sobre sísmica aqui, e a GeoStart, que é a minha empresa, junto com o Alessandro, é a única que faz esse processo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, tá? Espero que você tenha entendido um pouco mais essa parte do sensoramento remoto, na parte satelital. Cuidado, né, com quem diz para você, eu vou te dizer onde você tem que furar, só de olhar uma imagem satélite isso não existe, não tem como, né? Mas é um começo muito interessante. Sobre custos, eu acho que para encerrar esse vídeo é importante, um custo de imagem hoje varia muito de satélite para satélite, mas vamos imaginar aí que um hectare quadrado deve custar em torno aí de 150, 200 reais um hectare quadrado, mais o processamento, que aí é um trabalho muito dedicado, talvez 1, 2, 3 semanas para fazer esse processamento do geofísico de interpretação. Então talvez dependendo do tamanho da sua área você gaste pouco, 6, 7, 10, 20 mil reais, e vale a pena você começar a sua pesquisa mineral fazendo o sensoriamento remoto orbital, né, pegando essas imagens de satélite, utilizando essas imagens de satélite ao seu favor, tá? Depois você parte para a geofísica, que aí você tem um monte de outras coisas que dá para fazer na geofísica. Depois da geofísica, aí sim, talvez o fundo de trado, talvez as trincheiras, né, para confirmar o que você já achou na geofísica, cruzar todos esses dados. Muito importante a parte de banco de dados dentro da sua mineradora, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, deixa seu comentário. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. E os dados da GeoStart, informações, se quiser contato com a gente, vai estar aqui abaixo desse vídeo. Beleza? Tamo junto.